Bom dia, despertos. Rodolfo Camilo aqui, com o Devocional Despertar, o seu encontro diário com a presença e com o reino de Deus. Provérbios 16, 1 diz: o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Eu declaro que a resposta do céu virá sobre a sua vida hoje, amém? Eu quero falar com você hoje sobre o que move o coração de Deus, porque hoje é dia de elevar os nossos corações a Deus, elevar a nossa consciência, a nossa maturidade espiritual. E eu te pergunto, o que move o coração de Deus? Samuel já estava frustrado por Deus ter rejeitado alguém que ele havia ungido. Nós vemos desde o começo dessa semana falando sobre Saul e Davi, e nessa frustração de Samuel ter visto que Deus rejeitou aquele quem ele havia ungido, ele estava lutando com isso, mas ele continuava obediente. Ele não queria ser rejeitado como Saul havia sido rejeitado. No entanto, a sua ótica ainda estava limitada um pouco à perspectiva terrena. Sabe, mas em obediência, Deus manda ele à casa de Jessé e ele vai ungir o novo escolhido. Em 1 Samuel 16, nós vemos que Jessé chama os seus filhos. 1 Samuel 16, versos 6 ao 7, quando Samuel chega naquela casa, na casa de Jessé, em obediência a Deus, a Bíblia fala que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, e pensou dentro do seu coração: este homem que está aqui na presença de Deus certamente é aquele que o Senhor escolheu. Mas o Senhor disse: não se impressione com a aparência nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Olha que lindo que o Senhor Deus fala aqui para Samuel. Você consegue entender que Samuel ungiu uma pessoa que fez algo errado, que Deus rejeitou, e que ele manda Samuel na casa de outra pessoa ungir de fato aquele novo escolhido, e ele procura de certa forma uma aparência similar, semelhante àquele que ele havia escolhido, uma pessoa para ser rei, tinha que ser forte, imponente. E quando ele olha Eliabe, ele pensa isso, mas Deus fala: olha, não se impressione com a aparência. Sabe o que Deus ele quer nos mostrar? Ele quer nos mostrar que ele pode todas as coisas, ele pode criar algo novo do zero, de novo. E como você sabe, eu tenho 3 chaves para te entregar hoje, e a primeira delas é exatamente essa: Deus quer fazer algo novo na sua vida. Deus quer fazer algo novo e Ele pode fazer algo novo. Você tem que crer nisso, você tem que acreditar nisso. Samuel estava olhando ali a partir daquilo que ele já havia feito, olhou para a altura de Eliabe, se lembrou de Saul, que era forte e alto. Mas Deus não queria e nem estava atrás de alguém que estava atrás de honra própria ou de alguém que aparentemente era forte. Ele estava atrás de alguém que dentro do seu coração era alguém de fato forte e nobre. Sabe, Deus estava atrás de alguém que iria obedecer. E Deus quer fazer algo novo na sua vida. O plano de Deus era levantar alguém com a mentalidade certa para governar o povo. E para isso, e por isso ele não olhou para a aparência, nem para as probabilidades. Ele olhou para o coração. Talvez você está olhando para a sua vida hoje e você vê, mas não tem jeito. Isso vai dar errado de novo, já deu errado uma vez. Sabe, não limite o agir de Deus. O agir de Deus é ilimitado. Repita comigo aí: o agir de Deus é ilimitado. Se Deus fez ontem de um jeito, não quer dizer que eu não posso fazer de outro jeito hoje. Se algo deu errado na sua vida ontem, não quer dizer que vai dar errado sempre. O que você precisa crer é que Deus pode fazer algo novo a partir do zero, e que Deus pode fazer algo que venha a ser errado, a ser certo na sua vida, desde que você molde o seu coração, o coração dele. Desde que você procure ter um coração obediente, um coração nobre, um coração que exalte a magnitude, a majestade de Deus. Deus quer e pode fazer algo novo de novo. Você precisa acreditar nisso. Talvez você só recebeu essa mensagem para voltar a acreditar nisso. Deus pode fazer algo novo de novo. A segunda chave é a unção de Deus, é a marca que define a sua posse. A unção de Deus é a marca que define de quem você é realmente, de quem realmente você é. 1 Samuel 16, 13 diz: Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Você lembra quando o profeta Samuel falou para Saul
naquele momento o Espírito do Senhor se apossará de você e você irá se transformar em um novo homem. Aqui foi a mesma coisa. Só que nós precisamos lutar para permanecer nessa nova identidade de Deus. Aqui quando ele unge Davi, ele fala, olha, o Espírito de Deus se apossou de Davi. Aí eu vou repetir o que nós falamos esses dias para você. Pare de buscar simplesmente ser usado por Deus. Deus está me usando. Deus quer tomar posse de você. Deus quer se apossar totalmente de você. A unção que Ele te dá é a marca dele, que define que você é totalmente dele. A unção hoje é andar no Espírito, é ser guiado por Deus, é ser habilitado para toda boa obra, para falar a verdade, não a mentira, para fazer o que é certo e não o errado. As pessoas confundem unção com emoção. Muitas pessoas confundem unção com emoção, sabe? Não é porque você foi num culto e rodou, caiu no manto, desmaiou, que você está ungido. Você se mostra ser uma pessoa ungida quando você realmente faz Deus andar com você. Quando você obedece nos pequenos detalhes, quando ninguém mesmo está olhando e você faz o certo. Essa é a unção que Deus procura, que você carregue ela todos os dias, sabe? Não é unção emotiva, não é aquela emoção, ai que lindo, glória a Deus, aleluia. Não, é a unção da integridade. Quando você escuta aquela voz que só você escuta dentro de você, que você sabe que é Deus que está te direcionando, que diz para você entregar uma palavra no dia a dia, no meio do supermercado, no meio de uma fila da farmácia, no meio do hospital, qualquer lugar que você estiver. É porque quando você entende que você está totalmente possuído por Deus, que você é totalmente de Deus, você não limita o agir de Deus a alguns momentos durante a semana, você se entrega totalmente. A terceira chave para a gente encerrar hoje: errar faz parte do processo. O que te define é o pós-erro. Errar faz parte do processo. O que te define é o que você faz depois do erro. Saul, quando foi escolhido por Deus, se você voltar lá na história dele, 1 Samuel capítulo 10 mais ou menos, você vai ver que ele escondeu atrás das bagagens quando ele volta para o acampamento de seu pai, sabe? Mas o poder do reinado, o poder daquela coroa, transformou ele depois, e ele se escondeu atrás do título de rei. Davi, quando estava apacentando as ovelhas, certo? Quando Samuel chegou para ungir ele estava apacentando as ovelhas, ele chega, ele é ungido, e ele erra quando ele toma a mulher do próximo ali, no palácio. Ele vê a mulher nua em cima do palácio, do telhado. Ele peca, ele usou a sua autoridade para chamar aquela mulher para dentro. Todos os dois erraram, todos os dois usaram da sua autoridade, sabe, para fazer algo que estava em desacordo com a vontade de Deus. Mas qual que foi a diferença? Quando Saul ele foi reprovado, ele pediu para Samuel cultuar com ele e honrar ele diante do povo. Davi, quando ele foi confrontado por Natã, você vai ver que ele erra. Ele escreve o Salmo 51, desculpe. O Salmo 51 diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Lá no verso 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Por que ele pede para Deus não retirar o Santo Espírito? Porque ele havia entendido. Você lembra? Você lembra que ele havia entendido que o Espírito Santo se apossou dele? Ele havia entendido essa chave, que o que valia não era o título, não era o reinado, não era a honra, mas que era o Espírito Santo totalmente dentro dele. E é isso que você tem que procurar. Quando você errar, não procure cultuar a Deus, sabe? Não justifique demais. Peça para Deus não retirar o Espírito dele dentro de você. Peça para ele renovar dentro de você um coração puro e um espírito inabalável, porque o segredo está em saber comandar o seu coração no erro e no acerto. Eu quero repetir para você: Deus quer e pode fazer algo novo de novo. A unção de Deus é a marca de que você é dele. Ande na integridade. Terceiro, você vai errar. E quando você errar, procure ter um espírito, uma renovação do seu coração nobre, um coração puro, um espírito inabalável, irrepreensível. É isso que Deus quer de você. Eu quero orar com você. Se você puder, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus,
que essa palavra, Deus, ela encontre morada nos nossos corações, no coração de quem me escuta. E que essa pessoa, Pai, de alguma forma, ela entenda algo que ela nunca entendeu no Senhor, não de mim, mas do Senhor, Papai. Que o Senhor lembre, Papai, essa pessoa de que o Senhor pode fazer algo novo de novo. Que o Senhor renove a unção sobre essa pessoa em nome de Jesus. E que essa pessoa entenda, Deus, que quem estiver me escutando agora entenda de fato que o que ela precisa, Deus, é saber comandar o coração dela no Senhor. Que o coração dela seja um coração puro e um espírito inabalável. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Manda essa mensagem para alguém, compartilha essa mensagem com alguém, peça para entrar no grupo, escute no Spotify, compartilhe através do Spotify. Como Deus tocar no seu coração, amém? Amanhã nós vamos encerrar esse ciclo para a gente entender o que nós precisamos desapegar. E se lembre, o que Deus fez hoje, Ele vai continuar amanhã. Não falte ao encontro. Eu espero que Deus continue falando com você ao longo desse dia, em nome de Jesus. Até amanhã.